Você já parou para pensar que a maneira como você vive, as decisões que você toma, até os medos que você carrega, podem nem ser realmente seus? Parece absurdo, não é? Mas, e se eu te dissesse que talvez você esteja vivendo preso a um paradigma cultural que foi colocado aí antes mesmo de você nascer? Quando eu comecei a estudar isso, confesso, minha primeira reação foi de pura negação. Eu dizia para mim mesmo: Bob, você é um cara inteligente, você tem livre-arbítrio, ninguém controla a sua vida desse jeito. Mas a verdade é que eu estava completamente enganado. A maioria das pessoas vive a vida inteira presa dentro de um paradigma cultural, sem nem perceber. Eu sei disso porque eu mesmo vivi assim por muitos anos. Sabe aquele sentimento constante de que, por mais que você tente, as coisas nunca mudam? A sensação de estar sempre andando em círculos, repetindo os mesmos erros, os mesmos padrões de comportamento e, pior, sempre com os mesmos resultados. Isso não acontece por acaso. Existe uma força invisível te puxando de volta para a zona de conforto, e essa força tem nome: paradigma. O que é um paradigma? Nada mais do que um conjunto de hábitos. Não são apenas os hábitos que você escolhe conscientemente, mas principalmente aqueles que foram programados em você lá na infância. O jeito que sua família via o dinheiro, o modo como os professores te ensinaram a olhar para o sucesso, as conversas que você ouvia na vizinhança sobre trabalho duro, sobre merecimento, tudo isso foi entrando na sua mente de forma sutil, imperceptível, até que se transformou num sistema de crenças que hoje governa cada uma das suas decisões. E o que torna isso ainda mais perigoso é que o paradigma atua em silêncio. Ele não grita, ele não pede licença, ele simplesmente comanda. E o que é ainda mais impressionante, um paradigma cultural não é só pessoal, ele é coletivo. Ele vem da escola, do bairro, da cidade, do país onde você cresceu. É como se fosse um programa de computador que roda em segundo plano, ditando como você reage a oportunidades, como lida com desafios e até como você enxerga o que é possível ou não para sua vida. E quando você tenta sair dessa linha, quando tenta fazer algo diferente, é como se um alarme disparasse dentro da sua cabeça, te enchendo de dúvidas, medos e inseguranças. Eu vivi isso de forma muito intensa. No início da minha carreira, quando comecei a ganhar mais dinheiro do que jamais imaginei, sabe o que aconteceu? Em vez de celebrar, eu comecei a me auto-sabotar. Eu gastava mais do que podia, tomava decisões financeiras irresponsáveis. E sabe por quê? Porque meu paradigma financeiro era o mesmo de antes. Eu ainda carregava dentro de mim a ideia de que dinheiro era algo escasso, difícil de manter, e que eu não era o tipo de pessoa que podia ficar rico. Isso não era uma escolha consciente. Era o meu paradigma cultural agindo nos bastidores. E eu sei que talvez você esteja se identificando com isso agora. Quantas vezes você já teve uma grande oportunidade nas mãos, mas deixou passar por medo? Quantas vezes você começou um projeto, um curso ou até um negócio, mas desistiu antes mesmo de ver os primeiros resultados? Quantas vezes você se sabotou com pensamentos como: isso não é para mim, não sou capaz, com a minha sorte isso vai dar errado? Tudo isso é o reflexo direto do seu paradigma. Eu me lembro claramente de uma conversa que tive com um grande empresário, amigo meu, que dizia: Bob, o sucesso só veio quando eu percebi que eu estava vivendo segundo os paradigmas da minha família. Gente que nunca acreditou que fosse possível conquistar mais. Esse amigo cresceu ouvindo frases como: quem nasce pobre morre pobre, e dinheiro só vem para quem já tem. Durante anos ele repetiu esses padrões, até o dia em que decidiu romper com tudo isso. Quer um exemplo mais extremo? Olha o caso de Jim Carrey. Por muito tempo, ele e a família dormiram dentro de um carro. A situação era de pura escassez. Mas Jim fez algo que poucas pessoas fazem. Ele começou a programar a própria mente para enxergar a abundância. Escreveu para si mesmo um cheque simbólico de 10 milhões de dólares. E anos depois, recebeu exatamente esse valor por um único filme. Isso é a quebra de um paradigma cultural na prática. Por outro lado, temos também aqueles que nunca tiveram coragem de desafiar seus paradigmas e pagaram caro por isso. Mike Tyson é um exemplo forte.
Ele ganhou centenas de milhões de dólares, mas perdeu tudo. Por quê? Porque a mente dele continuava programada para a escassez, para a autossabotagem, para a destruição. Não era uma questão de falta de dinheiro, era uma questão de paradigma. E sabe o que é mais assustador? Estudos em psicologia mostram que mais de 95% dos nossos comportamentos diários são automáticos. Ou seja, se você não parar para reprogramar os seus paradigmas, você vai continuar tomando as mesmas decisões, vivendo os mesmos resultados e reforçando, dia após dia, a vida que você diz que não quer mais. Então eu quero te fazer um convite agora. Pare por um minuto e pense nas principais áreas da sua vida: sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças, sua carreira. Escolha uma delas e pergunte a si mesmo: o resultado que eu tenho hoje é o melhor que eu posso ter? Ou é apenas o reflexo de um paradigma que me limita? Essa pergunta pode ser o começo de uma revolução pessoal. Uma das coisas mais perigosas sobre os paradigmas culturais é que eles se disfarçam de normal. Eles viram o jeito padrão de fazer as coisas. O jeito que todo mundo faz, o famoso sempre foi assim. E é justamente aí que mora a armadilha. Sabe aquela expressão que você já deve ter ouvido 1000 vezes? Aqui sempre foi assim, por que mudar agora? Pois é, essa frase é o retrato fiel de um paradigma cultural agindo em silêncio. Eu me lembro de quando comecei a trabalhar numa grande empresa. No meu primeiro dia eu perguntei: por que vocês fazem essa tarefa dessa forma tão complicada? A resposta veio na lata, quase que ensaiada. Porque sempre foi assim. Ninguém questionava. Ninguém parava para pensar se existia uma maneira melhor. Era como se aquela forma de agir fosse uma verdade absoluta, imutável. Só que não era. Esse comportamento coletivo não acontece só em empresas. Ele está nas escolas, nos governos, nas famílias, até mesmo entre amigos. Existe uma resistência quase natural a qualquer tipo de mudança, mesmo que a situação atual esteja claramente gerando sofrimento, prejuízo ou estagnação. As pessoas preferem continuar no conhecido, no previsível, mesmo que isso signifique continuar vivendo uma vida aquém do seu verdadeiro potencial. E o mais irônico, essa resistência à mudança não é porque as pessoas são teimosas ou preguiçosas, é porque o paradigma foi programado para defender o status quo a qualquer custo. O seu cérebro interpreta qualquer tentativa de mudança como uma ameaça à sobrevivência. Ele dispara um sinal de alerta dizendo: ei, isso é novo, isso é perigoso, volta para o que é seguro. E o que é seguro? Aquilo que você já conhece, mesmo que te faça infeliz. Eu gosto de citar o exemplo das escolas Montessori porque elas são uma das raras exceções que desafiaram esse ciclo. A Maria Montessori tinha uma filosofia revolucionária para a época. Ela acreditava que toda criança já nasce com um potencial infinito. Enquanto o modelo tradicional tratava os alunos como se fossem recipientes vazios que precisavam ser preenchidos, Montessori dizia: a criança já tem tudo dentro dela. O papel da escola é apenas ajudar a revelar esse potencial. Percebe a diferença de paradigma? Em um modelo, o aluno é visto como alguém limitado. No outro, ele é tratado como uma fonte ilimitada de possibilidades. Agora me diz uma coisa: quantas vezes você já deixou de fazer algo novo porque ouviu alguém dizendo: isso não vai dar certo? Ou então, ninguém nunca fez isso antes, por que justo você conseguiria? Talvez você nem perceba, mas quando aceita essas ideias, você está reforçando o paradigma coletivo da limitação. É como se você estivesse assinando um contrato invisível dizendo: eu aceito continuar vivendo como sempre foi. E olha que interessante. Várias pesquisas em psicologia comportamental mostram que ambientes onde a mudança é encorajada têm um índice de sucesso muito maior. Um estudo da Harvard Business School, por exemplo, analisou centenas de empresas que passaram por grandes transformações culturais. O resultado? As empresas que conseguiram quebrar antigos paradigmas internos aumentaram seus lucros, sua inovação e até a satisfação dos funcionários em questão de meses. Mas eu não estou falando só de grandes organizações. Isso também se aplica a você, na sua vida pessoal.
Toda vez que você repete um padrão só porque sempre foi assim, você está reforçando a corrente que te mantém preso. Eu mesmo já passei por isso. Durante anos, a minha rotina matinal era um caos. Eu acordava atrasado, saía correndo, tomava café no caminho, sempre no piloto automático. E o meu dia seguia desorganizado, improdutivo. Até o dia em que eu decidi: chega, isso é só um hábito antigo que não me serve mais. E comecei a criar uma nova rotina, com disciplina, leitura, meditação. E os resultados mudaram drasticamente. É claro que no começo, tudo em mim gritava para eu voltar ao velho hábito. Mas eu fui firme. E é isso que você precisa entender agora. Mudar um paradigma é desconfortável, sim. Mas permanecer nele é um risco ainda maior. Então eu te pergunto, até quando você vai aceitar viver no modo sempre foi assim? Até quando vai deixar que os velhos hábitos definam o seu futuro? Uma das coisas que mais me marcou ao longo da vida foi perceber o quanto a cultura de um país pode ser completamente transformada após momentos de grande impacto coletivo, como uma guerra. Eu vivi isso. Eu era apenas um garoto durante a Segunda Guerra Mundial, mas até hoje lembro nitidamente das mudanças que aconteceram ao nosso redor quando o conflito terminou. Não foram apenas os prédios, as estradas ou as políticas que mudaram. Foi a mentalidade das pessoas, a forma como elas viam o mundo, a forma como reagiam aos problemas, até a forma como educavam os filhos. Tudo foi redesenhado de acordo com o paradigma dos vencedores da guerra. E sabe o que isso me fez entender? Que uma mudança de paradigma em massa é totalmente possível. Mas, ao mesmo tempo, também é assustador o quanto as pessoas podem ser manipuladas sem nem perceber. Porque a maioria aceita a nova cultura sem questionar. Simplesmente absorvem, como se aquilo fosse a única verdade possível. Agora, traz isso para sua vida pessoal. Toda vez que você muda de ambiente, começa um novo emprego, entra em um novo círculo de amizades, ou até mesmo quando assiste a um vídeo como esse, você está sendo exposto a novas influências culturais. E a grande questão é, você está escolhendo conscientemente que tipo de cultura quer absorver ou está apenas sendo levado pela maré? Quer um exemplo clássico? Quantas pessoas você conhece que começaram um emprego novo super animadas, cheias de ideias motivadas, e depois de alguns meses estavam exatamente iguais aos colegas que reclamam de tudo, que vivem no piloto automático e que só fazem o mínimo necessário para não serem demitidos? Isso acontece o tempo todo. E o motivo é simples. O ambiente tem um paradigma e uma energia dominante. E se você não estiver atento, você se adapta a ele, mesmo que ele esteja sabotando o seu sucesso. Lembro de um caso pessoal que me marcou muito. Uma vez fui chamado para uma consultoria numa empresa que estava praticamente à beira da falência. Eles já tinham trocado de CEO 2 vezes no mesmo ano. O clima era pesado. As pessoas trabalhavam por obrigação. O medo de demissão era constante. E a palavra mudança causava calafrios em todo mundo. Quando eu comecei a conversar com os líderes da empresa, percebi que o problema não era a falta de estratégia, nem de talento. Era o paradigma da derrota. O espírito de, isso aqui não tem mais jeito. Eu trabalhei junto com eles para reprogramar a cultura interna, começando por pequenas vitórias diárias, reforçando novos comportamentos, criando novas formas de pensar. Em menos de 6 meses, aquela empresa estava respirando de novo. E em menos de 1 ano, eles estavam lucrando. Essa experiência me fez enxergar com mais clareza o poder que um paradigma coletivo pode ter, tanto para afundar um grupo, quanto para transformá-lo. E sabe o que é ainda mais interessante? A neurociência comprova isso. Estudos mostram que o ambiente tem influência direta nas nossas conexões neurais. Existe um fenômeno chamado neuroplasticidade ambiental. Em outras palavras, o lugar onde você está, as pessoas com quem você convive, tudo isso vai literalmente moldando o seu cérebro, reprogramando seus padrões de pensamento, suas emoções e até suas decisões financeiras. E aqui vai um alerta importante. Se você está cercado de pessoas negativas, de gente que só reclama, de amigos ou colegas que vivem dizendo que a vida é difícil, que dinheiro é para poucos,
que o sucesso é uma loteria, você está, aos poucos, sendo programado para viver exatamente assim. Sem perceber, você vai se tornando mais um no meio da multidão conformada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já parou para olhar ao seu redor e se perguntar: esse ambiente onde eu passo a maior parte do meu tempo está me empurrando para frente ou me puxando para trás? Essa é uma reflexão séria, porque a resposta pode ser o primeiro passo para uma grande mudança. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que se você não tiver a coragem de criar a sua própria cultura interna, o mundo vai fazer isso por você, e nem sempre da maneira que você gostaria. Existe uma crença silenciosa que se esconde na mente da maioria das pessoas. Uma programação invisível que diz: você tem um limite, você nasceu assim, e é isso que a vida tem para te oferecer. Eu sei disso porque durante muitos anos eu também acreditei nisso, até o dia em que comecei a estudar o verdadeiro potencial humano e entendi que cada um de nós é, na verdade, a mais alta forma de criação de Deus. Pode parecer uma afirmação ousada, até meio espiritual demais para algumas pessoas, mas é a mais pura verdade. Não é opinião. É ciência combinada com filosofia e experiência de vida. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem transformar suas vidas de forma impressionante, enquanto outras passam décadas presas nos mesmos problemas? A diferença não está na inteligência, nem no talento, nem nas oportunidades. Está na consciência de quem realmente são. A maioria vive como se fosse um copo vazio, esperando que a vida, os outros ou o acaso venham preencher esse vazio com algo bom. Mas a grande verdade é que esse copo já está cheio desde o dia em que você nasceu. Só que ninguém te ensinou como acessar o que está aí dentro. Muita gente olha para uma simples verruga ou uma mancha na pele e pensa: ah, isso é só um problema estético, uma coisa que aparece com a idade, nada demais. Mas a verdade é que esses pequenos sinais que surgem no seu corpo são muito mais do que um incômodo visual. Eles são, na realidade, uma mensagem urgente que o seu metabolismo está tentando te enviar e que, infelizmente, a maioria das pessoas ignora por anos. E o que acontece quando ignoramos esses sinais? O problema se agrava, toma proporções maiores e muitas vezes vira algo que poderia ter sido evitado lá no início. Agora, pensa comigo. Quantas outras áreas da sua vida estão dando sinais claros de que algo precisa mudar, mas você segue ignorando? Sua conta bancária, seus relacionamentos, sua saúde emocional, tudo isso pode estar gritando por mudança, mas o seu paradigma te convenceu de que está tudo normal. Eu me lembro de uma história muito pessoal que sempre me emociona quando falo sobre esse assunto. Uma vez, durante uma palestra, um jovem me procurou aos prantos no final do evento. Ele me contou que vivia há anos com a sensação de ser um fracasso, que sempre ouviu dos pais que ele não era inteligente o suficiente, que nunca seria bem-sucedido. Ele acreditava que a vida dele já tinha um roteiro traçado, e que esse roteiro era de mediocridade. Eu olhei nos olhos dele e disse algo que mudou tudo. Você não é o que os outros disseram que você é. Você é o que você decidir ser a partir de agora. Naquele momento, algo acendeu dentro dele. O olhar mudou. O tom de voz mudou. E meses depois ele me escreveu dizendo que havia aberto o próprio negócio, que estava ganhando dinheiro pela primeira vez e que, pela primeira vez na vida, se sentia digno de vencer. Ele não precisou de um milagre. Precisou de uma decisão. E é justamente esse despertar que eu quero provocar em você agora. Não importa o que te disseram até hoje. Não importa quantas vezes você falhou. Não importa se até agora você só acumulou decepções e dívidas. Nada disso define quem você é ou do que você é capaz. Existe um dado impressionante vindo de estudos em neurociência. O cérebro humano é capaz de criar novas conexões neurais até o último dia de vida. Isso significa que não existe idade, condição social ou histórico pessoal que possa te impedir de mudar de vida, se você decidir de verdade fazer isso. Pesquisas da Universidade de Harvard, por exemplo, comprovam que pessoas que adotam pequenas mudanças de mentalidade, como a prática diária de afirmações positivas,
conseguem alterar padrões emocionais profundamente enraizados em questão de semanas. Não meses, semanas. E eu sei que enquanto você me ouve agora, talvez uma parte de você esteja dizendo: mas Bob, eu já tentei antes e não consegui. E sabe o que eu te digo? Talvez você tenha tentado, mas com a mentalidade errada. Talvez você ainda estivesse preso ao velho paradigma de limitação. Agora é diferente. Agora você tem consciência. Agora você sabe que pode reescrever sua história. Se você olhar para histórias como a da Oprah Winfrey, ela também teve todos os motivos para acreditar que estava condenada ao fracasso. Pobreza extrema, abusos, rejeição. Mas ela escolheu não aceitar aquele paradigma. Ela decidiu escrever a própria narrativa. E olha onde ela chegou. Agora aqui vai o meu convite, ou melhor, o meu desafio. Nos próximos 7 dias, comece e termine cada dia repetindo para si mesmo, em voz alta e olhando nos seus próprios olhos no espelho: eu sou a mais alta forma de criação de Deus. Eu tenho dentro de mim todo o potencial que preciso para transformar minha vida. Mesmo que você se sinta ridículo fazendo isso, faça. Mesmo que uma voz interna diga que não faz sentido, faça. Porque a transformação não acontece quando tudo parece perfeito. Ela começa exatamente quando você age, mesmo sem acreditar totalmente ainda. E sabe o mais curioso? Cientistas já provaram que esse tipo de prática cria novas redes neurais, fortalece a autoconfiança e muda o estado emocional das pessoas. Não é mágica, é neurociência aplicada. Então a pergunta que fica para você é: você vai continuar esperando que a vida mude sozinha ou vai assumir agora o papel de protagonista da sua própria história? Você não precisa aceitar os limites que foram colocados na sua mente ao longo dos anos. O maior inimigo da sua evolução não é a falta de capacidade, é a prisão invisível dos seus próprios paradigmas culturais. Agora que você entende isso, você já está alguns passos à frente da maioria. E o melhor, a decisão de mudar só depende de você. Se você realmente quiser, pode começar a reprogramar sua vida a partir de hoje. E olha, o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai te ajudar a subir mais um degrau nessa escada da sua evolução. Um passo a mais para se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu te espero lá no próximo vídeo.